Pedrão, e aí? Desfalque, né? Fala, galera, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você tá vendo aí, se tá vendo ao vivo, se tá vendo depois. Pô, galera assiste o mundo inteiro, é isso aí. Eu queria falar o seguinte, né, Gabriel? Infelizmente, né, saiu a notícia aí que o Gabigol e o Matheus França não vão jogar, né, contra a equipe do Bragantino. E ainda existe a possibilidade de alguns convocados também não jogarem. Mas, cara, sendo bem sincero com você, acredito que, apesar de tudo isso, o Flamengo tem plenas condições de ir lá em Bragança Paulista, vencer o Bragantino. A gente já vem dizendo aqui que o Bragantino, sobretudo fora de casa, é um adversário bem difícil. E desde que o Bragantino virou o Red Bull Bragantino, que voltou à primeira divisão depois de muito tempo, o Flamengo ainda não venceu o Red Bull Bragantino no estádio Nabia Bichedi, né? Um jogo bem complicado realmente. O Flamengo aí tem um tabu a ser quebrado. A gente sabe que essa geração nova do Flamengo, desde 2019, se notabiliza em quebrar tabus, né? Então vamos torcer que, apesar dos desfalques, por exemplo, o Pedro, acredito que tem plenas condições de jogar. Ele chegou aí de manhãzinha no Rio de Janeiro. Tá mudo, o teu tá mudo. O Pedro jogou 51 minutos. Nesses dois jogos o Pedro jogou 51 minutos, chegou 6 horas da manhã no Rio de Janeiro, acredito que deve ir para o jogo normalmente. Você tem aí o Ayrton Lucas, né, que já é mais esse deve estar cansado, né? Jogou bastante o primeiro jogo, o segundo jogo saiu ali no início do segundo tempo, né? Mas acho que por ele ter jogado um pouco mais de um tempo só, é tranquilo, né? O Brasil começou a tomar o monstro fisicamente, né, Gabriel? O Brasil detalhe, o Flamengo, o Brasil, o Brasil começou a tomar o vareio depois que ele sai, né? Tem isso também, mas a seleção, assim, eu acho que é desorganizado, não adianta. O Ayrton Lucas é bom lateral, o Vinícius Júnior é bom jogador, mas tá um arremedo, tá uma bagunça. Então, assim, eu acho que é difícil até fazer análise individual desse time da seleção brasileira, que, sinceramente, bem complicado. Mas falando sobre o Flamengo, vamos ver aí hoje, né? Hoje teve o treino pela manhã, o São Paulo já deve ter definido aí que Gabigol e Matheus França não viajam para Bragança Paulista, mas, cara, mesmo que não jogue o Gabigol, tem o Pedro. Mesmo que não jogue o Ayrton Lucas, tem o Felipe Luiz, que, bem fisicamente, é um senhor jogador de futebol, né? Sobretudo na saída de bola. E o Pedro, acho que não há dúvida, né? O Pedro não há dúvida que ele vai jogar, né? A gente vai de Pedro, o Pedro, né? Acho que vai jogar. Acho que deve ter ido direto, foi para casa, naturalmente, vai viajar, deve viajar, né? Tô falando aqui que deve viajar, tá, gente? Não tenho certeza disso, mas... Não, vai viajar. Não há problema nenhum. Não, eu já tenho informação, não há problema nenhum com o Pedro. Não tem problema nenhum com o Pedro. Então, assim, de hoje para amanhã ele vai descansar no hotel lá em Bragança Paulista, né? Então, acho que não vai ter nenhum tipo de problema o Flamengo, não. Vai ter um time de alto nível. Então, eu posso procurar saber aqui, Pedro, como é que vai ser a questão do treino, né? Que o Flamengo costuma treinar de manhã no dia do jogo. É capaz do Flamengo... Olha só, então é capaz de ter treino e a informação que eu te dou. O Flamengo se hospedou no Hotel Bourbon de Atibaia. Você sabe o que é esse Hotel Bourbon? Em Atibaia tem um centro de treinamento lá. Ele tem um CT dentro dele, cara. Entendeu? Ele tem um CT dentro dele. Então o Flamengo pode treinar amanhã de manhã dentro do CT em Atibaia. Tá? Sim, outras equipes eu acho que já foram para lá, até de São Paulo, Palmeiras, Santos, sempre vão para lá. É um hotel bem estruturado em relação à questão de futebol, já tinha ouvido falar. Então, e o jogo é só 9h30, né, Gabriel? Então tem tempo hábil para esses caras descansarem até 9h30 da noite. Né? Se fosse um jogo, sei lá, amanhã às 4 horas, às 11 da manhã, aí realmente ia ficar complicado. Só para te passar, no dia do jogo, você sabe como é que é o treino que eles fazem no dia do jogo, não? É uma ativação que falam, né? Sim, né? Só que o São Paulo ele vai além da ativação. Informação, Gabriel. Oi. Vi o vídeo aqui do pessoal lá do Coluna. Pedro e o Ayrton Lucas passaram lá pelo Salão Nobre, tá?
Te falei, cara, tá tudo ok com o Pedro, mas o Ayrton Lucas eu não tinha informação. Então, embarcou, o Ayrton Lucas embarcou também. É óbvio, cara, eles vão treinar amanhã de manhã. O que eu posso Talvez te passar... ele comece no banco, né, Gabriel? Entre durante o jogo. Mas você estava falando do Felipe Luiz, a gente está bem servido do Felipe Luiz, né? Sim. Muito bem servido. E principalmente esse time do Bragantino, ele costuma tentar sufocar o adversário na área, dentro da área. Eles são bem intensos assim. Não à toa o Bragantino é a equipe mais faltosa do campeonato, é o time que tem a maior média de faltas do campeonato, mais ou menos 17 faltas por jogo. Então, é uma equipe muito agressiva na marcação. E se você for pensar em saída de bola, o Felipe Luiz é até superior em relação ao Ayrton Lucas saindo jogando. Não estou falando em outras características, como velocidade, ataque, enfim. Então, de repente, pode ser interessante até ter o Felipe Luiz. Mas vamos ver o que o São Paulo vai avaliar aí para amanhã. Então, passar para vocês aqui como é que o Flamengo faz nesses dias de jogo, esses treinos pela manhã. Além da ativação que outros técnicos faziam no hotel, eles fazem, óbvio, né, exercícios ali de alongamento, um leve aquecimento e, principalmente, Pedro, e aí, sem querer entregar o ouro ao bandido, eu não vou contar quais são, até porque eu não sei quais são as jogadas ensaiadas, mas é o dia que o Sampaoli mais faz jogada ensaiada. Ele bota os jogadores no dia do jogo para fazer, igual quando você tinha que estudar tabuada, lembra aquelas paradinhas que tem que ficar no dia da prova? Memorizar de vez. Exatamente, porque a jogada ensaiada, o cara esquece, irmão. O cara esquece. E aí, se você no dia do jogo ensaiar, a chance daquilo acontecer é muito grande. Então, é o dia do jogo que o Flamengo utiliza para fazer algumas situações táticas, jogada ensaiada também. Isso foi o que me passaram, né? Que o Sampaoli gosta do que o cara vá com a cabeça bem fresquinha, né? Com tudo bem fresquinho na cabeça. E já saiu gols aí de jogada ensaiada, né? Com ele, com o São Paulo, isso aí. Na Argentina, né? Que os jogadores do Flamengo de ataque correm para o gol e o Gabigol recua e os jogadores levam a marcação e o Pulgar toca para o Gabriel faz o gol. Aquilo ali é jogada ensaiada. Então, você vê aí que já estava funcionando. Com esse período de 10 dias, pode até aumentar o repertório aí de jogadas. Com certeza. Você está preocupado com o Gabigol? O que será que ele já recupera para o jogo contra o Santos? Era importante a gente ter o Gabigol lá na Vila Belmiro, né? Olha, era muito importante, principalmente porque nos últimos jogos o Gabigol vem jogando bem na Vila Belmiro e faz gols na Vila Belmiro. E o Flamengo tem um retrospecto recente muito bom na Vila Belmiro, vem ganhando as partidas. Se eu não me engano, a última derrota do Flamengo foi com o Jorge Jesus, que tomou de 4, né? Em vias de ir para o Mundial de Clubes. O Flamengo já era campeão naquela oportunidade. E o Gabriel sempre vai lá, sempre faz gol, provoca a torcida do Santos, os torcedores do Santos ficam revoltados, xingam ele, né? Assim, se o Gabigol ficar fora, especialmente desse jogo contra o Santos, aí eu ia falar, olha, para esse jogo aí, Gabriel, era primordial ter o Gabigol, porque ele conhece ali. Eu acredito muito nisso, Gabriel. Ele conhece o ambiente, ele joga à vontade na Vila Belmiro, ele foi criado ali naquele ambiente, então acaba fazendo muita diferença para o nosso Flamengo. Então, mas, assim, pelo que eu tenho lido aí, parece que ele só vai ficar de fora nesse jogo contra o Bragantino, né? Talvez para o jogo da Vila Belmiro, que é domingo, 6h30 da noite, né? Para mim é o melhor dia e horário possível para a recuperação do Gabigol, porque aí vai postergar até o final do domingo. Talvez o Gabriel já esteja de volta, mas para o jogo contra o Bragantino, tendo o Pedro ali, eu falo, pô, Gabigol um desfalque, mas tem como cobrir. Agora, para o jogo contra o Santos, eu já falo, porra, se o Gabigol não jogar, vai ser um grande desfalque, porque ele faz a diferença, ele conhece, enfim, acredito muito nisso. E o pessoal, os jornalistas antigos usavam até o termo assim, pô, conhece todos os atalhos do campo. Conhece. Como se o campo tivesse atalho ali e tal. O cara joga à vontade, cara. É incrível. Mas é um termo que o cara usa, né? Conhece todos os atalhos do campo. Sim. Então ele treinou junto do restante do elenco na quarta-feira, né? Nesta quarta-feira, hoje no caso, mas não viajará junto da equipe para Bragança, tá? Segundo o Fred Gomes do GE.
ele ainda cumprirá outros treinos para ficar 100% livre das dores acarretadas pela lesão no quadríceps esquerdo. Cara, quadríceps, eu não sou bom de biologia, não. Quadríceps é coxa, não é, Pedro? Quadríceps, porque tem 4 músculos aqui nessa região da coxa. Papa, o Bola VIP crava Montiel no Flamengo. É verídico? Não, eles não estão cravando, não. É a chamada sensacionalista dos caras, tá? A gente vai falar sobre isso aqui. O Flamengo já falou também que não tem prioridade por laterais e zagueiro. Até, inclusive, foi oferecido lá o Davinson, né? Do Flamengo, né? Davinson Sanchez, zagueiro colombiano, jogava com o Berrio, foi campeão em 2016 da Libertadores. Só que, cara, teve gente falando mal do cara. Eu com relação ao outro jogador lá, o Salazar, Rodrigo Salazar, não sei se o Pedro conhece, eu não conheço o Salazar, para dar opinião. Tá? Eu só falei o seguinte mais cedo, que foi rebaixado, né, pelo Schalke 04 e que o Flamengo tem que mirar os olhares para jogadores mais top, porque a gente tem que pensar, Pedro, que a gente vai disputar um Mundial de Clubes em 2025 e podemos disputar outro antes de 2025. Então o Flamengo fica contratando jogador que está caindo para a Série B da Alemanha e França e tudo mais. Premier League até vai, porque, porra, os caras que caem para a Série B lá para... Como é que é o nome da competição lá? Championship. Championship, exatamente. Os caras que caem para a segunda divisão da Premier League lá, na Inglaterra, pô, os times são... Até os times da Championship são bizarros. Agora, nos outros países lá, cara, tá caindo muito o nível da segunda divisão. Sim. Então eu, sinceramente... Gabriel, fala, Pedro. Tem que analisar do Davinson Sanchez, né? Eu vi até o Mauro comentando sobre isso. Eles, na Premier League, dos 38, de todos os jogos da Premier League, o Davinson Sanchez só atuou 90 minutos em 4 pelo Tottenham. E falam que tem muito erro, né? Muito erro bizonho, né? Não, o Tottenham teve uma temporada terrível. Não, eu tô falando o pessoal falando dele. Teve grãos de sabedoria, falou assim, Eraso 2.0, Deus me livre. Cara, assim, tem que analisar direitinho, né, cara? Tem que analisar direito. Não é porque também tá lá na Premier League que vai vir aqui pro Flamengo e vai sobrar, né? Não, o que eu falei é o seguinte, aí muita gente não me entendeu, Pedro. O pessoal falando aí, o Paulo Luciano. Pablo Mari era da segunda espanhola, não? Mas o Pablo Mari... Caraca, você vai acertar um desse aí, meu irmão. Porra, a cada 10 tu vai acertar uma e... Porra. Mas como é que aconteceu a contratação do Pablo Mari, Gabriel? Equipe de scout. O Jorge Jesus queria a contratação de um zagueiro canhoto que saiba sair jogando e tem lançamento. Os caras do scout foram, Jorge Jesus, tem esse aqui. Jorge Jesus analisou e aprovou a contratação. Foi a contratação em base na ciência. Não foi um cara que foi oferecido pelo... Igual os caras estão sendo oferecidos agora. Oferecido é uma parada, né? Cara. Falar do Montiel. Ô Pedro, a gente tem aí a situação do Montiel, né? Acho que a gente encerrou aqui já sobre os assuntos de jogadores. A gente tem que falar de algumas necessidades do Flamengo. E a notícia que saiu do Montiel é a seguinte, aí eu passo a bola para você. Falaram aí que o Bola VIP anunciou o Montiel no Flamengo. Confirmado agora na madrugada. Os caras são foda, né? A torcida do Flamengo está muito feliz. Montiel toma decisão inusitada na carreira e aparece no Mengão como chance de ouro. Os caras são... Pô, por isso que os caras estão perguntando, cara. Olha aí. A chamada dos caras é bizarra, né? Aí aqui fala, vou adiantar a matéria, vou pegar lá, porque eu sei que eles só lá perto do final que eles falam a realidade. Vamos lá. Como é o caso de Montiel, que apesar do vínculo com o Sevilha até junho de 2026, pode ficar livre no mercado e se tornar uma boa opção para o Flamengo, visando a janela de transferência, né, que abre no próximo dia 3. De acordo com informações do jornalista César Luiz Merlo, né, o clube espanhol foi informado sobre a intenção do jogador que vem sendo pouco utilizado dentro de campo. Aí a matéria aqui, na verdade, a postagem do César Luiz Merlo procede, o cara postou mesmo, um jornalista lá argentino. E aí aqui fala, diante disso, o Montiel quer ter mais minutagem dentro de campo e busca por um outro clube que possa proporcionar isso. Com isso, o jogador vem esperando por ofertas para analisar e pensar com calma nos próximos passos para o futuro. De acordo com o Transfer Market, é avaliado
em 12 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais na cotação atual, valor esse que está na realidade financeira do Flamengo, caso avalie que vale a pena o investimento. Cara, ele não vai ficar livre, galera. Apesar dos caras, olha só, os caras botaram confirmado agora na madrugada, a torcida do Flamengo está muito feliz. Montiel toma uma decisão inusitada na carreira e aparece no Mengão como chance de ouro. Eles botaram como se ele estivesse ficando livre no mercado, fosse ter uma rescisão. Nada disso, cara. Quem for contratar vai ter que pagar. E aí, Pedro, não é prioridade do Flamengo. Montiel não é, o lateral não é prioridade do Flamengo nesse momento. Eles entendem assim, né? Não, também acho que não tem que ser prioridade. Acho que a diretoria do Flamengo está certa. A gente tem o Wesley aí evoluindo muito nos últimos jogos. O Montiel é um baita de um lateral direito. Foi dirigido pelo São Paulo recentemente, campeão do mundo com a Argentina. Ele que faz o gol de pênalti, que sela o título mundial da Argentina. Ele que faz o gol de pênalti, que sela o título da Europa League também do Sevilha, né? É um muito bom jogador, muito bom lateral, mas, cara, 13 milhões de euros está na realidade financeira do Flamengo, disse o site aí. Mas se o Flamengo pagasse 13 milhões de euros pelo Montiel, seria o lateral mais caro da história do Flamengo, porque o Flamengo faz transações nesse nível, mas geralmente são jogadores de ataque, né? Jogadores que realmente, de posições que são mais valorizadas no mercado. Não estou dizendo que ele não vale isso, mas para um lateral pagar esse valor, não é o natural acontecer no Flamengo, principalmente quando o Flamengo tem o Wesley em evolução, né? O Flamengo vai ter o retorno do Mateuzinho. Você pode contestar a qualidade do Mateuzinho? Pode, mas em quantidade, hoje o Flamengo tem 3 laterais. Tem o Varela, que é um pouco mais defensivo, tem o Mateuzinho e tem o Wesley, que são mais ofensivos. Então, tem que dar prioridade para a posição de meio campo. E assim, o Flamengo tem dinheiro, mas não tem dinheiro jorrando. Vai contratar lateral, não vai contratar um time inteiro. Tem que ter as prioridades ali das contratações. Perfeito, cara. É isso aí. Então a gente sabe que os nomes vão aparecer, deixando claro, né? É uma oportunidade de mercado o Montiel? Sim, é uma oportunidade. É um jogador que não está sendo tão utilizado lá. Vai ficar livre? Não. Os caras têm contrato até 2026. Eles não vão liberar o jogador assim. Eles investiram alto no Montiel. Então, quem quiser contratar vai ter que pagar. A realidade do Montiel pode ser para o final do ano? Pode. Nesse momento não é prioridade. Talvez para o final do ano a gente pense em contratar um lateral esquerdo, o Felipe Luiz vai estar se aposentando, e um lateral direito. Né? A gente não sabe como é que vai ser com relação ao retorno do Mateuzinho, a gente não sabe como é que vai ser o Varela, que tem agora contrato homologado até 2025, né? Confirmou. Então, saiu, né? Saiu aí. Então a gente não sabe até quando o Flamengo não vai ter prioridade com o lateral. O Wesley está bem, o Ayrton Lucas, seleção, monstruoso. Felipe Luiz pode aposentar, a gente vai precisar de um esquerdo, certeza. E direito a gente pode ser que precisa também. Eu acho que nesse momento, né, a prioridade é um lateral esquerdo. Né? Se tiver uma prioridade primeiro aí, antes escolher uma das laterais, é lateral esquerdo. O pessoal está falando aí do Renan Lodge, né? Então, o Flamengo vai gastar primeiro com volante e com um meia, tá? A gente teve aí também, Pedro, a definição do Sampaoli, não sei se você viu, né? Saiu no Coluna, não sei se a informação é deles, a informação do jornal O Globo, tá? Que apesar do Rossi ficar à disposição para atuar a partir de julho, o Flamengo, e ainda tem a opção, pode ser titular ainda, pode se manter titular o Matheus Cunha, são 2 goleiros que devem ser aí primeiro e segundo goleiro, pelo menos é o que a gente acredita, né? Ainda assim, tem o Santos, né? Então, o Flamengo definiu que a saída de Santos só será avaliada em caso de proposta vantajosa para o clube, tá? Já que pagou 15 milhões de reais ao Atlético Paranaense para ter o goleiro. Além disso, o Hugo Souza está indo já, está encaminhado todo para ir para Portugal, está mais uma definição aí, Hugo Souza indo para Portugal, tá? E o Jorge Sampaoli ficará com 3 goleiros disponíveis na equipe rubro-negra. Então o Santos, nesse primeiro momento, fica até que chegue uma proposta vantajosa para o Flamengo. Você ficaria também com o Santos? O que você pensa disso, o Pedro?
Olha, Gabriel, para esse momento de indefinição, eu ficaria, sabe? Por mais que o Santos ele atravesse uma fase muito ruim no Flamengo, a gente reclama demais. No ano passado ele teve alguns momentos ali de destaque, principalmente na Libertadores, encaixando. A torcida ficava até impressionada com a qualidade dele de encaixar as bolas, né? E assim, cara, o Matheus Cunha, ele parece ser um bom goleiro? Parece, mas, cara, calma. Acho que tem que ter calma nessa avaliação. Vão vir outros jogos, vão vir mais decisões aí pela frente de Libertadores, e ele vai ser testado contra todos esses campeonatos, contra esses adversários. Então, eu acho que é importante ter um goleiro experiente ali nesse momento, por mais que vai ter a chegada do Rossi. O Rossi, na minha avaliação, também é uma incógnita. Não sabe se ele vai dar certo ou se vai dar errado no Flamengo. Então, acho que é importante manter o Santos, pelo menos até o final da temporada, e depois faz uma reavaliação geral, de repente vai no mercado, contrata outro goleiro, não sei. Porque tá rolando um rumor lá no Atlético Paranaense, né, Gabriel, que o Bento deve ir pro Benfica, e o Santos poderia sair do Flamengo, voltar pro Atlético, enfim. Mas acho importante manter até o final da temporada. Por mais que a torcida esteja com ranço dele, eu também tô, mas não pode sair liberando assim, até porque o Flamengo pagou um valor para esse goleiro, não pode sair liberando assim, não, tá ruim, libera. Calma, acho que tem que ter calma. Mas se a gente tivesse colocado o Matheus Cunha, talvez já desde o começo do ano, não ia fazer isso, né? O Santos era campeão da Libertadores, fez defesa importante na final da Libertadores, inclusive, estava nos pênaltis lá da Copa do Brasil. Não, no ano passado o cara teve destaque, né, velho? Ele deu uns moles ano passado? Também deu. Aquele jogo contra o Fluminense, que ele faz pênalti, aquele jogo contra o Fortaleza. Agora, ele teve momentos de destaque em jogos decisivos. A gente tem que admitir isso. Esse ano, realmente, não sei o que acontece, ele tá com algum problema pessoal. Aquele jogo do Palmeiras, aquele gol que ele tomou, que ele tira a mão da bola, foi surreal, cara. Ali começou o problema. Com ele. Aí depois vieram outros jogos ruins também. Enfim, né? Falta confiança para ele nesse momento, então tá certo, tem que manter o Matheus Cunha, mas acho que é importante ter um cara experiente ali no elenco. Para quem chegou agora, Gabigol e Matheus França estão fora do jogo dessa noite, de amanhã, né? Não viajam hoje, no caso. A gente vai estar fazendo a cobertura da chegada do Flamengo para vocês, nos canais Paparazzo Rubro Negro, Mengão Melhor, Pedrão Oficial. Cara, então não viajam, tá? A gente tem aí Gabigol e Matheus França como desfalques para o jogo, e os jogadores que disputaram data FIFA terão minutagem, tá? Isso é informação. Terão minutagem, alguns menos, outros mais, mas terão minutagem, e é provável que o Pedro comece jogando, o Bruno Henrique seja utilizado, tá? E também a gente possa ter aí o Ayrton Lucas no segundo tempo, começando com o Felipe Luiz, e o Pulgar eu acho que tinha que jogar, porque o Pulgar tá jogando muito, cara, a gente precisa do Pulgar. E tem essa situação do Bruno Henrique também, né, Gabriel? De repente ele pode até começar com o BH ali, né? Também, mas a informação é essa, que os jogadores estão viajando e terão alguma minutagem, né, no jogo de amanhã. E treinam cedo, né, fazem ali aquelas jogadas ensaiadas que eu falei pela manhã lá em Atibaia, no Bourbon, né, que é o hotel que tem centro de treinamento. Então tá aí, meu querido, espero que você tenha gostado da minha live com Paparazzo Rubro Negro, Flamengo ganhando 2 reforços vindo da seleção. Pedro e Ayrton Lucas devem ir pro jogo, já viajaram, agora Gabigol e França realmente de fora. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.